Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui fazendo esse primeiro vídeo pro canal Le Meublot, esse canal que vem trazer para vocês um pouco sobre a cultura francesa, um pouco sobre a língua francesa, mas através de uma coisa que eu gosto muito, que são as canções francesas. E aí você deve estar se perguntando, por que eu quis fazer esse canal? Na verdade, eu acabo de chegar de uma estadia de 1 ano na França, eu fui para estudar, fiquei 1 ano em Paris, e sempre fui muito apaixonada pela cultura francesa, sempre quis ter essa experiência de viver um tempo por lá. E eu sou, na verdade, profissionalmente, sou pianista e sou musicóloga. Fui para fazer um estágio de pós-doutorado lá na França de pesquisa e acabei me deparando com um universo incrível da música francesa, das canções francesas. E como esse universo me chamou muita atenção, e eu comecei a perceber que, através dele, a gente consegue conhecer a cultura francesa, a língua francesa de uma maneira muito mais viva, muito mais profunda e muito mais divertida também. Então, como que vai funcionar esse canal? Eu penso em trazer para vocês, todo vídeo, uma canção diferente. Quando eu falo canção, eu não tô falando só de canção moderna, não. Tô falando de canções antigas também, desde lá do início do século XX, quando a chanson française começou a nascer e começou a se tornar importante, né? E começou a se consolidar como um gênero, na verdade. Então a ideia é trazer a cada vídeo uma canção diferente, que através dela a gente vai fazer um mergulho na cultura francesa. Então, através da letra dessa canção, através das características dessa canção, a gente pode conhecer um pouquinho mais sobre a França, um pouco mais sobre os costumes, sobre as expressões, as palavras, os gostos, os cheiros, enfim, tudo que pode nos remeter ao território francês. Eu já vou dizendo que esse canal aqui não tem a intenção de ser um canal de ensino de língua formal, também não tem a intenção de ser um canal acadêmico que fala sobre música, que fala sobre canção. A ideia é compartilhar mesmo as informações que eu venho pesquisando por uma vontade própria mesmo, por um interesse muito pessoal, e também receber de vocês uma troca, né? Aqueles que têm o interesse de conhecer mais a cultura francesa, aqueles que são apaixonados pela língua, pela música francesa, aqueles que vivem na França, os brasileiros que vivem na França, as pessoas que falam português que vivem na França, ou aqueles que querem viver, né, um dia na França, que sonham em morar nesse país tão maravilhoso que é a França. Bom, então a canção que eu trouxe para vocês hoje aqui, ela se chama L'Île Saint-Louis e é da intérprete Michel Arnaud. L'île Saint-Louis, en ayant marre. A intérprete Michel Arnaud, na verdade o nome verdadeiro dela é Micheline Carré. Ela nasceu em 1919 na cidade de Toulon, na França, e foi só em 1952 que ela começou a carreira profissional dela. Justamente com essa canção que eu vou apresentar hoje, que em português, traduzindo, é A Ilha São Luís. Essa canção foi composta por Léo Ferré, que é outro artista francês muito importante, e a letra dessa canção é do Francis Claude, que inclusive foi marido da Michelle. E também foi diretor de um cabaré onde ela começou a sua carreira profissional como cantora. É muito interessante que se a gente buscar informações sobre a Michelle, a gente vai ver que ela era considerada a vedette do cabaré, desse cabaré onde o marido era diretor. A palavra vedette também é uma palavra muito interessante porque a gente usa essa palavra em português, né? A gente fala das vedettes da rádio, da época da televisão. Vedette significa uma pessoa que tem uma proeminência num cenário, né, num palco. Então, isso acabou sendo atribuído às mulheres que faziam muito sucesso nos palcos dos cabarés, dos music halls, na época, no início do século XX, na primeira metade do século XX. O que é essa canção? Essa canção ela foi gravada em 1952, como eu já mencionei aqui para vocês, e ela fala sobre um lugar muito específico da cidade de Paris. Quem conhece Paris sabe e vai conseguir localizar sobre o lugar específico que a gente está falando, que é a Ilha Saint-Louis. A Ilha Saint-Louis, ela fica bem no centro de Paris,
é uma ilha natural do rio Sena. O rio Sena é o rio que corta a cidade de Paris no meio, né? E essa ilha carrega muita história. Ela fica juntinha ao lado da Île de la Cité, que também é uma outra ilha natural do rio Sena. Então, para falar um pouquinho sobre o significado da letra dessa canção. A letra conta a história da ilha São Louis. Ela se personifica, né? Ela tem vontades próprias, então ela tem vontade de se desprender da Île de la Cité e sair navegando pelo rio Sena para poder conhecer todo o território francês, para poder viajar, né? Mas no meio da letra a gente começa a perceber que por se situar naquele lugar tão especial da cidade de Paris, acaba que a ilha não precisa sair viajando por aí para ter imagens bonitas, já que ela está localizada num lugar muito privilegiado. A ilha fica bem atrás da Cathédrale de Notre-Dame. Quem conhece Paris sabe muito bem do que eu estou falando. Então, a Ponte São Luís, ela liga a Île de la Cité com a ilha São Luís. Para falar um pouco sobre a canção, é muito interessante porque essa gravação ela é bem curtinha, né? Uma canção de 2 minutos e pouco, e ela é dividida em 2 partes principais. Uma parte que eu chamo de uma parte A, onde a Michelle canta de uma forma bem dramática, né? Relatando um pouco esse sentimento que a ilha estaria tendo ao querer sair navegando pelo rio Sena, ao querer se desprender da Île de la Cité. E uma parte B, mais alegre, mais ritmada, em que ela vai dizer o quanto é importante, na verdade, ela morar ali no coração de Paris. Então, eu recomendo para quem não conhece esse lugar especial que é a Île Saint-Louis em Paris, de pesquisar um pouquinho na internet sobre ela, de ver fotos. Eu tenho certeza que isso vai dar mais vontade ainda de conhecê-la. Então agora a gente vai falar um pouco sobre algumas expressões que eu acho que eu vou destacar dentro da letra. Algumas expressões em francês para que a gente possa entender um pouco melhor tanto o sentido da canção, como também aprender novas expressões, novas palavras em francês. Então, começando, no primeiro verso da canção a gente tem a expressão en ayant marre. L'île Saint-Louis, en ayant marre. Qu'est-ce que c'est? O que é avoir marre? Avoir marre de alguma coisa significa estar aborrecido, estar fatigado com alguma coisa, não suportar mais alguma coisa, né? Então, a ilha São Luís estava aborrecida, estava fatigada de estar naquele mesmo lugar. Então, ela tinha marre. Ela estava aborrecida do quê? De estar ao lado da Île de la Cité, de estar presa na Île de la Cité. Na letra, então, a expressão que descreve isso seria à côté de. Être à côté de la cité. À côté de significa estar ao lado, materialmente, situar, alguma coisa situada ao lado de outra coisa. Então, por isso que existe essa expressão na letra à côté de. Outra coisa que eu acho muito importante destacar nessa letra são os substantivos que descrevem um pouco do sentimento que permeia todo o sentido dessa canção. Então a gente vai ter 3 palavras aqui importantes, que é liberté, joie e peine. Liberté, como todo mundo já sabe, significa liberdade. Joie significa alegrias. Peine significa dificuldades, tristezas. Continuando no primeiro estrofe da canção, a gente tem uma última frase. Elle se prenait pour un bateau. Elle se prenait pour un bateau. Elle se prenait pour. O que significa essa expressão? Significa que alguém que imagina que é uma outra coisa, que se imagina como uma outra coisa. Então a ilha se imaginou como um barco para poder sair navegando pelo rio. Elle se prenait pour. Próxima frase que eu acho muito interessante, acho um sentido um pouco vago para gente em português, é a expressão c'est ce que l'on dit. C'est ce que l'on dit. É aquilo que dizem, né? A palavra on ali no meio da frase, ela designa alguma coisa mais genérica, né? No sentido de alguma pessoa, de uma generalidade. Então, é isso que dizem. C'est ce que l'on dit. Só para situar um pouquinho essa expressão, então na letra a gente tem o seguinte. Quand on est une île, on est bien tranquille.
Au cœur de la ville, c'est ce que l'on dit, né? Então, o que significa essa estrofe? Quando a gente é uma ilha, a gente é muito tranquilo. No coração da cidade. É o que dizem sobre uma ilha que fica no coração de Paris, ou seja, não teria lugar melhor para ela estar do que bem no centro de Paris. Outro verbo que eu gostaria de destacar aqui nessa letra é o verbo quitter. Quitter significa abandonar algum lugar, deixar algum lugar. Então, por exemplo, se eu deixo o Brasil para ir morar na França, je quitte le Brésil. No caso da letra, a ilha queria deixar a Île de la Cité para trás, se desprender dela, abandonar ela para sair navegando pelo Rio Sena. Quitter. No terceiro verso da canção, a gente tem a frase L'île Saint-Louis a de la peine. A de la peine. Como eu já disse anteriormente, peine, significa suas dificuldades, suas tristezas, né? Então, a de la peine, nesse sentido, é estar com dificuldade. Agora, a expressão mais poética da canção é a frase Si l'on a trop de vagues à l'âme. Si l'on a trop de vagues à l'âme. Se a gente tem muita tristeza na alma. É nesse sentido que essa expressão está presente nessa letra. Se a gente tem muita tristeza na alma, um vazio na alma, né? Alguma coisa que a gente não consegue descrever. Vague, c'est quelque chose de indéfini. Ser alguma coisa de indefinido dentro da gente. Algum sentimento que a gente não consegue caracterizar ou dizer. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Eu vou deixar o link da canção no YouTube aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vão lá, escutem, se deliciem com o francês, com a voz da Michelle, que é muito especial. E até o próximo vídeo e a próxima sugestão das chansons françaises no nosso canal Les Mots Bleus. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui pra gente. É muito importante que você faça isso, vai nos ajudar muito. Também se inscreve no canal para ver os próximos vídeos, para ser notificado. E se puder também, compartilhe com os amigos que tenham a mesma paixão pela França. Até o próximo vídeo. Au revoir!